Buenas tardes. O tema de hoje, então, é verbos que expressam gustos, preferências e sentimentos. Bom, vocês trouxeram a tarefa que eu deixei da aula passada, desse livro aqui? Sim, eu vou pegar então. Aí, nesse momento, eu recolho dos alunos as tarefas e já começo retomando o tema da última aula. Bom, na aula passada, então, a gente viu os termos essenciais da oração. Vocês lembram quais eram? Exatamente, sujeito, verbo e complemento. A gente sabe que algumas orações elas vão ter apenas verbos, sim, mas são pouquíssimas orações, e outras vão ter sujeito e verbo, que são aquelas intransitivas. Mas, de forma geral, toda oração vai ter sujeito, verbo e complemento, que são os termos essenciais. Sem eles não existe oração, certo? Bom, para a gente começar a aula de hoje, então, eu vou começar com os verbos de preferência. Por quê? Porque eles seguem essa mesma regra, a mesma regra que a gente via até agora, que é essa ordem direta, que vem primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o complemento. E também o sujeito vai concordar com o verbo. Na verdade, o verbo vai concordar com o sujeito, sim? Muito bem. Bom, então, por exemplo, na frase, eu começo uma frase assim, prefere. Se eu digo só prefere, você vai ficar na dúvida, mas quem prefere? E aí, eu preciso necessariamente, o prefere é o verbo, eu preciso de um sujeito para esse verbo. E aí eu digo para você, Maria prefere. Falta alguma coisa ainda? Exatamente, ela prefere que? Que Maria prefere? Prefere livros. Tudo bem. Esse é o complemento direto. Nesse caso aqui, está faltando mais alguma coisa. O que seria? Isso, complemento indireto, que é a seres. Então, Maria prefere livros a seres. A seres. Sim? Então, você tem sujeito, verbo e complemento na ordem direta e o verbo sendo conjugado pelo sujeito Maria. Muito bem. Eu trouxe aqui outros verbos que denotam preferência. Você tem ali, está um pouco ruim de enxergar, mas aspirar, por exemplo. En tu vida, más que todo, aspiras al teatro. É a preferência dele. Classificar. Classificar como os amigos a los que te dan seguridad. Essa é a preferência dele também, aqueles que te dão segurança. Decantar-se. Se decanta por el pago en medio electrónico, como você prefere que eu pague por transferência, por meio eletrônico, sim? Enfim, deixei aí uma lista no material de vocês com exemplos para que vocês possam depois estudar. Eu vou dar uma mexida aqui para ver se melhora essa questão do contraste, que está bem ruim de enxergar. Bom, não vou conseguir. Isso foi o melhor que eu pude. Bom, dando continuidade então. Os verbos de preferência, então, são exatamente iguais àqueles que a gente já estava vendo nas outras aulas. Agora com verbos do tipo gostar e verbos de sentimento. Vamos ver o que acontece. Olha no português essa frase. Eu não gosto de violência. Agora pense comigo. Esse não gostar, será que ele tem mais... Ele vem mais em consequência de mim ou da violência? Será que eu que sou chato, que não gosto da violência, ou a violência que não é legal? Então, talvez você vai pensando nisso, que verbos de gosto e de gusto e de sentimentos, eles, em espanhol, foram se desenvolvendo de uma forma que o complemento se transformasse em sujeito e o sujeito se transformasse em complemento. Então, como é que vai ficar? No me gusta la violencia. Percebam aí, la violência é o sujeito. Então, gostar teve que concordar com la violência. Sim? É o que eu falo ali em relação ao português. A língua espanhola inverte o complemento com sujeito, invertendo também a concordância verbal. Sim? Dando continuidade,
Aí você me pergunta, profe, o show, pronombre sujeito, está escondido, ou seja, elíptico? Na verdade, você não trocou o sujeito por complemento. Então, o que era pronome sujeito, ele se transformou em pronome complemento. E aqui você tem um complemento. Ah, você não poderia trocar por pronome sujeito? Não. Lembre que no espanhol, pronome sujeito é somente para pessoas, certo? Bom, são 4 casos de conjugação desses tipos de verbos de gusto e sentimento. Quais são elas? Quando o sujeito está no singular, então, a ti te encanta la pintura. Sujeito é pintura, muito bem. Então, encanta tem ausência ali da marcação de plural depois do a. Quando o sujeito é plural, a ele le duelen las rodillas. Então, rodillas, plural, sujeito plural, duelen também, plural, sim? Sujeito, quando o sujeito é verbo, agora já está complicando um pouco, aqueles casos de derivação imprópria, quando você faz com que um verbo dê origem a um sujeito. Então, a nosotras nos disgusta despertarnos temprano. Esse despertarnos temprano se tornou sujeito. Então, é um verbo só, vai estar no singular, sim? Quando o sujeito for uma persona, esse caso que é o mais difícil, não é, ele é fácil, mas é aquele que a gente acaba mais se equivocando na hora de produzir. Com o tempo a gente vai se acostumando, porque é bem diferente do português. A ellos les importa show. Sou show aqui, o sujeito, então o show ele vai conjugar o importar como importo. Da mesma forma, o vos por importás e o tu por importas, sim? Então, a ellos les importa o show, a ellos les importás vos, a ellos importas tu, sim? Bom, eu trouxe aqui uma tabelinha com os pronomes complementos da forma tônica e átona, que é para vocês terem aí no material de vocês, e darem uma estudada. Esses pronomes aí são de muitíssima importância, vocês vão usar muito em espanhol, certo? Bom, outra coisa importante é saber a posição deles na sintaxe, ou seja, dentro de uma frase. Sabe aqueles nomes próclise, ênclise e mesóclise da língua portuguesa, aqueles palavrões? Bom, a notícia ruim que eu tenho é que eles também existem no espanhol. A notícia boa é que eu vou ensinar para vocês uma mnemônica. Como que funciona? Próclise não começa com PR, sim? Então eu pego esse PR aqui e escrevo primeiro, ou seja, haverá próclise quando o pronome vier primeiro, quando ele vier antes do verbo, sim? E a ênclise, professor? Quando você pega a letra E, a letra N e a letra C, quando ele vier no encerramento, sim? Quando ele vier posterior ao verbo, certo? Professor, e quando que eu vou usar ênclise e quando que eu vou usar próclise? A próclise, ela sempre acontece no espanhol. A ênclise é só nos casos de exceção. Quais são eles? Gerúndio, infinitivo ou imperativo afirmativo. Eu trouxe aqui um exemplo de próclise e 3 de ênclise. Me alegras tu. Então, alegras não está no... O alegras não está em nenhum dos 3 casos de exceção, então ele vai estar... Então ele vai ser proclítico, sim? Agora o estás alegrando-me. Alegrando-me está no gerúndio. Vas a alegrar-me, infinitivo. E alegra-me tu, imperativo afirmativo. Dando sequência então. Verbos de gustos e sentimentos. Quando aparecem os pronomes? Professor, quando é que vai aparecer então os pronomes? O átono, como eu disse para vocês, ele sempre vem junto do verbo. Sempre que tiver um verbo vai aparecer o pronome átono, não tem como. E você pode duplicar, ou seja, usar o átono mais o tônico em alguns casos. Quando? Para enfatizar,
por exemplo, a mim não me gustou lo que hiciste. Eu quero enfatizar que eu não gostei disso. Então eu falo a mim não me gustou lo que hiciste. Para contrastar, quando você tem duas pessoas, por exemplo, a vos te apetecem los dulces, a ella não. Então você tem gostos diferentes ali, pessoas diferentes. Você está contrastando duas coisas. E tirar alguma ambiguidade. Percebam que o pronome le, ele é referente a ella, a ele e a usted. Então, numa frase, por exemplo, le duele la cabeça, você vai ficar com dúvida de se é a segunda pessoa ou se é a terceira masculina ou se é feminino. Então, por isso você pode, e às vezes você deve duplicar para tirar essa ambiguidade. Então, você vai falar, a ele le duele la cabeça, a ella não. Certo? Bom, e o tônico, prof, ele pode aparecer sozinho? Lembra lá no começo que eu falei para vocês que o átomo sempre aparece junto do verbo, ali em cima? Quando que eu posso usar o tônico, então? Quando não tiver o verbo, sim? Olha lá. A quem le agrada el arroz com leite? A mim. Como o agradar já está na frase anterior, no diálogo, nessa aqui ele não precisa repetir, então eu não preciso também usar o átono e eu posso usar somente o tônico. Eu devo usar somente o tônico. E o outro exemplo ali, quando tem duas orações no mesmo período. A mim me alegra la música, pero a ti no. Período composto com uma oração subordinada. Aqui esse pero a ti no te alegra, sim? Como não apareceu, eu não precisei do pronome átomo, nesse caso. Trouxe aqui para vocês ficarem no material mais alguns verbos que expressam gostos e desgustos também, e sentimentos. Algumas notas importantes. É importante vocês lembrarem que também existem inversões no português. Por exemplo, me encanta esse seu jeito, sim? Não sou eu que estou conjugando o verbo encantar, mas sim esse seu jeito que está conjugando. Então, esse seu jeito aqui é sujeito no português. Quando se refere a pessoas, o verbo gustar recebe um tom de atração física. Por exemplo, cuidado com isso. A Rosa le gusta a Rodrigo. Ela não gosta dele como amigo, ela tem atração por ele. Esse é uma matiz aí do espanhol. O verbo gustar não é usado quando você sabe que a pessoa conhece aquilo que você está oferecendo. Sabe quando você fala, por exemplo, você gostaria de... Eu ganhei aqui um chocolatinho, você gostaria de um? Não. A gente tem que trocar, a gente pode trocar pelo verbo apetecer, sim? Mas não usar o verbo gustar. Então, por exemplo, na frase ficaria: Mira, me han regalado bombones, te apetece uno? Certo? Bom, no livro didático, pode abrir o livro aí na página 48 e 49, vocês vão fazer os exercícios de 1 a 9. Eu vou ler com vocês, explicar, e aí depois vocês fazem. Por exemplo, nesse primeiro aqui, ó. ¿Te gusta el cine? ¿Qué tipo de películas te gustan? Coméntalo com tus companheiros. Então vocês vão falar de que tipo de filme você gosta, se tem algum exemplo de filme. Então, por exemplo, aqui você tem comédia. Você pode dizer, a mí me gusta la comédia, pero a mi mamá no le gusta. Sim? Você vai criar exemplos falando sobre filmes de drama, de policíaco, de terror, de ciência ficção. Certo? E assim eu deixo os alunos então fazerem os 9 exercícios e depois eu faço a correção. Aqui eu vou dar um exemplo só. Bom, então corrigindo aí, a mim não me gusta la comédia. Então, sujeito la comédia, o verbo gustar está no singular. Em geral, são muito aburridas. São muito aburridas, certo? A mim me gustam as películas dramáticas. Agora eu troquei, eu deixei aqui o sujeito no plural. Então o verbo gustar também está no plural. Sempre me emocionam. Aqui um verbo de sentimento. Então eu me torno complemento. Aqui a pessoa se tornou complemento. E las películas dramáticas é o sujeito que está oculto neste caso. E assim eu vou fazer correção dos 9 exercícios com os alunos. Bom, agora eu gostaria que a gente vai fazer uma atividade um pouco mais dinâmica, mas antes disso eu queria que vocês vissem um pedacinho deste
eu gostaria que vocês vissem esse vídeo. Só vou mostrar um pedaço aqui porque na aula a gente tem pouco tempo, certo? Sus problemas. Verá, doctor, a Julieta y a mí no nos gustan las mismas cosas. Bueno, a los dos nos gusta viajar, ¿vale? Pero mientras a mí me gusta viajar en avión a otros países y me gusta visitar ciudades grandes, a ella le gusta ir a pueblos pequeños cerca de aquí y también le gusta ir al campo. A los dos nos gusta comer fuera. Bom, eu cortei aqui, mas vocês perceberam como que funciona, então, esse tipo de diálogo. Ele fala dele, fala da pessoa com quem ele se relaciona e fala dos dois ao mesmo tempo também. O que vocês vão fazer? Vocês vão sentar em duplas, podem sentar. Isso. Agora, vocês vão imaginar que vocês estão numa... Bom, primeiramente você vai pensar em alguém, pode ser uma colega, um irmão, ou um paquera, alguém com quem você conviva, mas que você perceba que tem muitas diferenças entre vocês, certo? Agora eu queria que vocês refletissem um pouco sobre como que está a questão da tolerância nessa relação, certo? Bom, um da dupla vai fazer o papel da psicóloga e a outra vai fazer o papel da paciente. Vocês podem usar esse material de apoio, que eu não imprimi aqui ainda, e uma folha do caderno para construir o diálogo organizando essa produção oral, certo? Entenderam como vai ser, então? Sim, você pode usar verbos de preferência e de gustos para falar de você, das suas diferenças com essa outra pessoa, das suas semelhanças também, e você vai usar verbos de sentimentos para dizer o que essa relação tem causado em você e nessa outra pessoa, provavelmente. Bom, eu deixei aqui, nesses livros que eu tenho... Onde estão? Esse livro aqui eu trouxe uns exercícios. Esse livro da Sandra... Não, esse é o do Coronado Gonçalves. Eu deixei uma tarefinha para a aula que vem, que a gente vai entrar no outro assunto. E caso vocês queiram se aprofundar nesse tema dos verbos de gustos e de sentimentos, eu deixei esse material também para vocês fotocopiarem e fazer uma leitura complementar. Bom, muito obrigado. Essas são as referências.